há 2 meses atrás. A realidade crua de um motoqueiro com pata-pata. Irei ver isso, se calhar, noutra oportunidade. Mas, lá está. Se as visualizações forem a grande motivação dele, ou o que fez abandonar aqui o canal, ou reduzir a quantidade de vezes que ele anda a publicar, irmão, caga nisso. O teu propósito é muito superior a isso. Se fores a minha página também, estou a publicar agora quase todos os dias. Alguns têm 50 visualizações. Por exemplo, publiquei há dias uma react e está já a caminho de 1000 visualizações. Possivelmente já deve ter atingido a esta altura. Mas é isso. Gostas de fazer, tem uma mensagem no final, como tu colocaste. É o mais importante. Tudo o resto caga nisso. Como andar no melhor transporte público, explorando o prédio colonial, abandonado. Não, estás a fazer bom conteúdo, irmão. Vou tentar sempre reagir tudo que seja de Angola na tua página, porque eu acho que tens aqui muito potencial, jovem. Muito potencial. Olha, curiosamente ele tem aqui 1 ano atrás, porque os youtubers angolanos não são consistentes. Depois colocou aqui a foto do jovem. Enfim, vemo-nos para a próxima. Notou que o Batista Miranda é sempre atacado por muitos angolanos. E basta quero dizer. E em um certo momento eu parei para analisar e comecei a me perguntar o porquê de muitos angolanos odiarem o Batista. E depois de alguns dias pensando nesse assunto, eu finalmente descobri a resposta e achei que seria interessante compartilhar com vocês. Então aproveita esse momento, pega a tua pipoca, senta e presta bem atenção nesse vídeo, que lá vem a história do porquê que muitos angolanos odeiam o Batista Miranda. O início. Tudo começa no dia 26 de maio de 2022, quando o Batista Miranda é convidado para participar em um episódio no Flow Podcast. E eu lembro bem que aquilo foi algo incrível para mim, pois eu já conhecia o Batista como sendo um dos maiores youtubers de Angola, e vê-lo como o primeiro angolano a participar num podcast muito conhecido no Brasil, para mim foi algo surreal. O podcast no geral foi muito bom, mas teve uma parte que deixou muitos angolanos indignados com o Batista, que foi a parte em que o Igor pergunta pro Batista se ele já viu hambúrguer, e o Batista responde que não e que era a sua primeira vez. Lá que eles vendem hambúrguer. Já viu hambúrguer? Tô a ver aqui pela primeira vez. Essa caixa assim vou levar em Angola, vou começar a falar: olha, vocês nunca viram. Essa cena causou em muitos angolanos aquele sentimento de vergonha alheia, aquele sentimento de desconforto ao observar o comportamento da outra pessoa. E com isso muita gente começou a atacar o Batista nas redes sociais com muitas ofensas, comentários negativos e tudo mais. Isso porque alguns angolanos já estão cansados de ouvir das pessoas de fora aquele estereótipo de que em África não tem internet, que temos leões como animais de estimação, que moramos nas cavernas, ou até mesmo aquele caso de que aqui todo mundo passa fome. Enquanto que isso não é verdade. Então, para muitos angolanos, essa resposta do Batista só estaria a alimentar essa cultura. E por isso alguns angolanos meio que queriam provar o contrário. Mas o que muitos não perceberam é que tanto a pergunta do Igor quanto a resposta do Batista foram pura ironia. Isso não passava de uma simples brincadeira e não era para levar tão a sério assim. Inclusive os próprios brasileiros entenderam que era apenas uma brincadeira. Até porque é óbvio que esses estereótipos não fazem sentido. Um dos grandes problemas é que nós temos que entender que a África ainda... Mas tudo bem. Infelizmente a África, o sentido do humor ainda é muito físico. E são poucas as pessoas que são adeptas de humor intelectual, sarcasmo, ironia, o que normalmente tem tendência a ser mais para o lado dos brancos. Os brancos têm mais tendência a utilizar isso como sentido de humor negro e por aí fora. Já os africanos, estamos a falar mesmo do continente, é claro que não vão entender isso como ironia, sarcasmo, porque não é o sentido do humor que eles estão habituados. Estão habituados à voz alta, a abrir os olhos e falar bué da alto. Xé, como é você? Xé! E se for então um cabo-verdiano é Moki mãe! Depois os guineenses também é essas coisas todas é que normalmente são interpretadas como sentido de humor,
algo que cria engajamento. Daí eu não, pronto, consigo criar engajamento com o meu conteúdo, mas já são mais africanos na diáspora. Pessoas que vivem na Europa, alguns africanos, porque também tenho público africano de África, somos todos da África, mas pronto, que vive, reside em África. E por isso eu percebo o porquê de ter dado aí um bocadinho de controvérsia. Mas, muito sinceramente, enfim, vou guardar as minhas opiniões para mais à frente. Para piorar, teve a parte em que o Batista disse que Angola não tem McDonald's e que aquilo era algo que ele só via nos filmes. Que é isso aqui? Tipo, qual que é... Mas há aqui uma ressalva que eu tenho que fazer. Há um certo e determinado limite de humor ou autodegradação que nós devemos fazer dentro daquilo que é o sentido do humor, que deve haver restrição a partir daí. O limite digo porquê. Já disse uma piada de autodegradação. Basicamente, sou careca, tenho uma grande cabeça. E surgiu num timing perfeito, porque comédia é timing. Comédia não é outra coisa. Comédia é timing. E eu disse, ok, sou careca. Quando eles viraram e disseram assim, olha, precisamos comprar shampoo para a cabeça. E eu digo, pois, eu estou mesmo a precisar. Sarcasmo. Ironia. Começamos a rir e etc. Mas és careca, é verdade, etc. Depois continuamos na conversa. E na continuação da conversa, o contexto já nada tem a ver, ou há necessidade da outra pessoa que eu estou a falar voltar novamente a mencionar que eu sou careca, pela segunda, terceira vez, e a partir daí tu te tornaste o alvo da chacota. Tu tornaste a piada. E deixaram de rir contigo e rir de ti. E começaram a rir de ti. É uma coisa muito ténue que nós temos que trabalhar e ter a noção. E eu percebo que, pronto, o jovem para chegar onde chegou e ter a visibilidade que teve tem que se gozar um pouco de mim. Mas lá está, eu não vou gozar tanto de mim e aceitar muitas piadas sobre mim para ser incluído num sítio onde não me respeitam. Complicado. E é uma decisão que tu tens que tomar. Vou aceitar essas faltas de respeito ou essas piadas excessivas, porque às vezes é isso, ou então aceito alguns, meto stop noutras, mas já estou a pôr aqui em causa se calhar uma possibilidade de... É complicado. Só estando lá no lugar, porque depois tens contas para pagar, tens uma família, tens tudo e mais alguma coisa. Agora o jovem, daquilo que vejo, pelo menos o TikTok maromba que me aparece, o jovem tem participações, tem muitos followers e por aí fora, mas é o que é. Já viu isso? Meu Deus, isso é pão covo. Olha isso. É pão covo. É make. É Angola não tem, como é que não vai assustar? Olha, desculpem para quem Angola está assistindo, mas... McDonald's, eu só vejo... Como eu disse, timing. Se tu tiveres ainda a forçar a barra, já mandaste a piada, não tem McDonald's, ou vou chegar na banda, vou mostrar aqui o hambúrguer. E tu já vais na terceira ou quarta piada, ou ainda tipo, estás ali a calcar na mesma piada, no mesmo registro, é claro que chega uma certa altura que se torna vergonha alheia, como mencionaram aí. Eu não vi esse episódio, não cheguei a ver nessa entrevista, mas do pouco trecho que eu estou a ver, pá. Vejo nos filmes, então, pô. Não posso comer. Fica à vontade, cara. Não vou É pra comer isso agora. mesmo. Não, mas é pra isso, Não, né? vou guardar para ir estar com ele no hotel. Podem trazer outro. Eu vou colocar na estante, no meu museu. Prontos, para muitos isso aí foi já o limite. A partir daí mesmo é que começou todo o ódio contra o Batista. Mas algo que eu me pergunto é, será que ele mentiu? É claro que não. Realmente não tem McDonald's na banda e tá tudo bem. Não há necessidade de atacar o outro, sendo que ele apenas falou a verdade. E talvez não tenha sido da melhor maneira, mas ainda assim é a verdade. Má comunicação. O segundo fator que leva muitos angolanos a odiarem o Batista é a má comunicação. Muitas das vezes o Batista tenta explicar como funcionam algumas coisas de Angola, mas acontece que ele não faz isso da melhor maneira possível. Às vezes ele se atrapalha muito e por isso acaba sempre por ser mal compreendido. A prova disso O problema é que as pessoas... Isso aqui. foi o podcast em que o Gilmário participou Também não vi. e conseguiu explicar de forma clara um assunto que o Batista foi julgado por não ter explicado bem. Eu falo sempre para as pessoas, é que nem o do alambamento e tudo mais. Eu falei lá com o O que tu Maurício. falou do alambamento? Eu disse que era um dote. É que eles me pediram para chegar aqui para te bater porque você falou alguma coisa Ah, grave. estás nos representar errado.
Os caras, lá em Angola, os caras ficaram chateados. Eu recebi várias mensagens, olha, vai, ainda bem que vai pro Flow, pega no Batista, lhe dá 2 cocos da cabeça, cascudo aí, continua a falar toda alambamento, e faz favor, limpa. Não, eu fui. Corrige lá o que ele falou de alambamento. Eu nem sei o que você Eu falou. fui, eu falei, e o que eu falei, eu me atrapalhei em algumas coisas, que era só falar, era um dote. Mas o jovem agora, mas isso pronto, é de raiz, né? Tu sais do país, é de raiz. Alambamento é uma coisa que tens que saber como é que funciona. Mas o jovem está no Brasil, meu. Está no Brasil. Está a viver a vida dele. E a verdade seja dita, não sei se vão falar isso aqui neste vídeo. Este jovem, se estivesse em Angola, estava fodido na mesma. E aí as piadas dele iriam ser ofensivas. De hambúrguer. Não. Ninguém ia querer saber. As outras conversas que ele iria ter iriam prestar atenção, iriam seguir na banda. Não. Angola tem 5 comediantes. Um deles está sentado aí nessa mesa. De relevância. De resto, o chaval ia ficar lá em águas de bacalhau. Quer dizer que só te vão criticar, ou só te vão ver como referência, quando tiveres uma visibilidade séria que não te ajudaram a chegar lá. Incrível. É por isso que essa conversa de representatividade, para mim, há muito que eu caguei para isso. Que aqui no Brasil também tinha aquele dote, vocês também tinham um dote. E era isso, era só falar, era dote. Mas eu expliquei que tinham que vendar, expliquei toda a história que antes de vender tem o negócio do... A família vai falar, minha filha tá em Luanda, mas a filha dela tá aqui atrás. Eu já tive algumas experiências com o Batista que ele me explicou uma coisa e eu entendi o contrário do que realmente é. Tá? Já aconteceu algumas vezes. Então, o que é um alambamento? O alambamento é um casamento. Só que é um casamento uma festa de casamento? Uma festa de casamento tradicional, onde acontece esse dote que o marido tem que dar. E quando tu dás esse dote é para preencher e agradar esses guardiões, para garantir que a família tenha uma vida próspera, né? Para que os filhos nasçam com saúde, para que o casamento... É um ritual, mas muito sinceramente, com a ganância, com a falta de respeito pela cultura, com abutres que as pessoas têm na família, tios abutres, tornou-se uma coisa que é mais para sair do sufoco ou para podar, enfim. Mas é o que é. Seja duro e que haja fertilidade. É uma tradição e é o que tem que se fazer. Por causa disso, o Batista foi novamente divulgado por muitos angolanos e recebeu novamente várias críticas e comentários ofensivos. Mas ao mesmo tempo, é incrível saber que quem defende o Batista são os brasileiros e não os angolanos. Diferentes realidades. Aqui vamos falar sobre a realidade do Batista que muitos angolanos... Mas a verdade é que ele está no Brasil novamente, meu. Ele está no Brasil, o conteúdo que a malta... por exemplo, eu curiosamente tenho público angolano. O conteúdo que ele faz está muito mais direcionado para o público brasileiro. Eu vivo em Portugal. O conteúdo, curiosamente, que eu faço chama a atenção de muitos angolanos, principalmente no meu TikTok. Mas eu não vou dizer que eu sou angolano, porque eu, por acaso, não sou angolano. Mas o meu conteúdo eu não vou forçar para agradar os angolanos. Curiosamente, tem a ver com aquilo que os angolanos gostam. Relações, autodesenvolvimento, decadência social... de relações e de pessoas, mulheres, homens, o que quer que seja. Mas o conteúdo que eu faço aqui em Portugal, obviamente, está um bocadinho segregado a quem fala português, quem percebe o sentido do humor e por aí fora. Quem não percebe o sentido do humor vai levar como ofensa, vai ficar chateado, não vai entender. O primeiro vídeo que vai vir vai ficar logo ali a disparatar, a ofender, palavras extremamente desnecessárias. Mas é o que é. E quem vai defender é quem apoia, quem acompanha, quem já sabe o trajeto da pessoa. Agora, se ficares a saber, é um angolano que está no Brasil a fazer sucesso, ou está num podcast, o maior podcast do Brasil, um dos maiores podcasts do Brasil, é claro que vão dizer, um angolano, ele representa-me. Não, meu. Há muitos guineenses que não me representam. Para não dizer 99% dos guineenses que não me representam. Eu sou um indivíduo. Não é um preto por partilhar a mesma cor que eu vai me representar. É uma referência. É para as pessoas que se identificam com aquela pessoa. Porque eu posso encontrar referência num homem branco. Se ele tiver a mesma mentalidade que eu, infelizmente, tenho muita pena, mas ele vai ser uma referência para mim. E agora posso dizer que, em termos de sentido de humor ou humoristas, as minhas referências são Ricardo Araújo Pereira, Bruno Nogueira. Depois, só se formos para os Estados Unidos é que vamos ter referências afro-americanas. Negros, neste caso.
De resto, no continente não há nenhum comediante que eu ache engraçado ou relevante. Com todo o respeito aos comediantes que lá estão. Mas há quem pegue nisso, lá está, pensamento raso, pouco convívio, pouco conhecimento, pouco diálogo com pessoas que estão fora da bolha. Há quem veja isso e diga que é colonização mental. Máscaras brancas, aquele discurso já badalado que eles têm. Mas as minhas referências do humor são essas. No país que eu vivo, o que é que eu consumi e por aí fora. E muito antes disso estamos a falar de Nicolau Breiner, o Fernando Mendes, no Nós os Ricos. Depois nós tínhamos o outro que era um muito antigo, que era nos Sapadores. Já não me recordo, mas pronto. Era 2 irmãos e um pai. E basicamente eles eram trafulhas. E isso eram referências para mim. Lá está, este jovem aqui, de certeza absoluta, se não tivesse a dimensão que tem, não ia ser referência para absolutamente ninguém. Mesmo fazendo conteúdo direcionado, e eu acredito que ele fazia conteúdo direcionado para os angolanos. Nós temos que conhecer o nosso próprio público. Se nós estamos a fazer um conteúdo e não agarra, e atenção, isso tem 2 vertentes. Estamos a fazer um conteúdo e não agarra num certo público, e depois fazemos um outro conteúdo e agarra nesse público, então nós temos que estar voltados para esse público. Se os brasileiros identificam-se mais com o conteúdo dele, ou ele viu que o conteúdo que ele fez variado e inclinou mais para os brasileiros e tem maior adesão e consegue pagar as contas e por aí fora, então está-se bem, meu. Deixem um chaval fazer o conteúdo dele, meu. Não chateiem a cabeça. Vão procurar gajos que são da vossa terra, vivem lá, passam pelas mesmas dificuldades e fazem o humor que vocês identificam-se. Ponto. O outro, neste caso, a outra vertente é muita atenção em fazer conteúdo que dá-te dinheiro. Vocês já devem ter reparado que eu, tento sempre diversificar no meu conteúdo, falar de várias coisas, e agora ainda para mais com essas reações tenho andado a investir bastante em conteúdo em que eu posso dar a minha perspectiva. É muito perigoso porque nós chegamos ao ponto em que tornamos dependente de um certo determinado tipo de conteúdo que acaba por afetar os nossos valores, o nosso sossego, a nossa consciência. Aí temos que ter um bocadinho mais de atenção, porque depois no final do dia o que conta é a nossa consciência. Mas novamente, se estivermos a falar de pessoas que estão a contrato a produzir conteúdo, elas são obrigadas a produzir aquele determinado conteúdo. É tal e qual televisão, meu. Os youtubers tornaram-se os novos atores, os novos artistas, que têm que interpretar um papel, têm que criar situações, fingir dinâmicas, namoros, o que quer que seja, para poder vender. Vocês acham que a vida de uma pessoa é tão excitante que todos os dias que eles fazem vlogs acontece uma coisa extraordinária na vida deles? Não achem isso um bocadinho estranho? Pensem um bocadinho sobre isso. Os que o julgam não conseguem entender, principalmente quem é de Luanda. A maior parte das vezes, o Batista faz comentários segundo as suas experiências de vida em Benguela, que em partes é diferente de Luanda em vários aspectos, o que se calhar é normal para alguém de Luanda, para alguém de Benguela ou... Recentemente eu vi alguém que fez um comentário numa das minhas reações a dizer que Nómada Raiz, exato, o Nómada Raiz, eu fiz uma reação que ele está em Cabo Verde e houve alguém que disse que nós precisamos de um cabo-verdiano a fazer de nómade. Só que aqui o grande problema é que só seria legítimo um cabo-verdiano fazer isso se houvesse uma união identitária. Uma coisa que não existe. Dificilmente existe. Nós vemos muitos filmes que alguém voa e representa os humanos, os blacks, e novela, desporto e etc. Não, meus caros. Não. Porque se houvesse um cabo-verdiano que fizesse essa mochila às costas e conhecer Cabo Verde por aí adiante, como nós vimos daquele youtuber angolano, muitos iriam dizer exatamente o que este narrador está a dizer. Ok, ele é angolano, mas ele é de Luanda. Os luandenses têm um tipo de mentalidade que é diferente dos bengalenses. Logo, novamente, divisão. Essa compartimentalização que existe
vai existir sempre. Por mais que queiras dizer, não, mas ele é um angolano. Não, mas é de Luanda. Ele é angolano, mas é de Benguela. Não, é do Uís. Nunca vão estar satisfeitos. Cada um vai procurar uma pessoa específica que, se estivermos a ver ao final do dia, são elas mesmas e não outras pessoas. São elas mesmas. Tipo o João. É o João que quer ser representado com a experiência toda de vida do João. Então só o João é que pode estar naquele lugar. Nós todos somos diferentes. Nós não podemos exigir das outras pessoas as mesmas experiências que nós passamos. Não é porque partilhamos a mesma cor, não é porque partilhamos a mesma idade, não é porque partilhamos a mesma sexualidade, não é porque partilhamos o mesmo país, que nós vamos ter exatamente as mesmas experiências e a mesma mentalidade. Se vocês próprios estão a ver isto aqui, têm irmãos, cresceram na mesma casa e têm personalidades totalmente diferentes, o que é que vos faz pensar que alguém que não cresceu na vossa casa, com a vossa educação, com a vossa família, vai ter o mesmo tipo de pensamento? Ou das outras províncias pode ser totalmente diferente e vice-versa. Ele apenas fala do pouco que sabe, o pouco que ele vivenciou na região onde ele cresceu. Então isso não é motivo para ficar a ofender o outro, até porque ninguém é obrigado a saber de tudo o que acontece no país. Outra coisa que eu vejo muitos a dizerem é que lá no Brasil ele representa mal Angola, enquanto que não, o Batista não foi no Brasil para representar Angola. Ele foi lá para tentar crescer na vida e ajudar a família dele. E em partes isso é muito triste, porque quem deveria apoiar o Batista não apoia, os angolanos. E o pior de tudo é que ainda querem exigir coisas, sendo que quem mais lhe acolheu foi o povo brasileiro. Então esse assunto de que ele representa mal Angola, para mim não faz sentido. Até porque é graças ao Batista que muitos brasileiros hoje conhecem Angola. Eu só acho que tudo o que o Batista passa hoje é apenas fruto do trabalho dele. Em verdade seja dita, o chaval, por mais que antes a matar, a tentar convencer, é uma perda de tempo. Mas se calhar já devem ter falado com ele. Ele já deve ter chegado ao consenso que não vale a pena. Porque vão sempre pedir mais, exigir mais. E é chato, por isso é que vocês veem-me assim um bocadinho também reticente em consumo no meu conteúdo e participações e colaborações, que eu sei que de certeza absoluta iria dar mais projeção ao meu projeto, mas eu não quero atrair muitas pessoas que vêm me cobrar, que acabaram de chegar. Imagina o que é, vocês têm a vossa tenda ou a banca montada, estão a vender um produto já durante anos no mesmo sítio, sempre da mesma forma, com o mesmo atendimento, e nunca tiveram reclamações. Mas assim que começou a vender mais, as pessoas começaram a chegar do estrangeiro ou pessoas de longe, chegaram e já queriam que tu vendesses outro tipo de produto da forma que eles querem que tu vendas. Como é que acham que isso vai acabar? Mal, como é óbvio. Trabalhas com a internet, tens que saber entender que comentários vão surgir. E atenção, e é o que ele tem razão, essa cena do trabalhas com a internet, vão surgir comentários desagradáveis. E imagina o que é 2 milhões, quantidade de pessoas que ficam-te a cobrar chateado dos cornos. E isso é só no TikTok. Mas pronto, olha, eu muito sinceramente eu não sigo nada do chaval. Não, pá, o conteúdo que ele produz não é conteúdo que eu consumo. Não, nem o Flow. O Flow via quando estava lá o outro maluco que foi expulso. Mas via tipo um vídeo ou outro. Mas muito sinceramente não é conteúdo para mim. Mas no entanto eu não vou lá cobrar, não vou estar a dizer que não é assim, não representas bem os africanos, porque lá está. Podem haver outros africanos a dizer que ele não está a representar bem os africanos. Já viram a quantidade de cobranças que as pessoas fazem dessas entidades, dessas pessoas? Sem necessidade nenhuma, meu. Arranjem vida, pá. Façam-se pessoas. Foda-se. O que o Batista passa hoje é apenas fruto do trabalho dele. Se trabalhas com a internet, tens que saber entender que comentários vão surgir a qualquer momento, sejam eles bons ou maus. E algo que eu acho que o Batista também deveria saber fazer é apreciar os elogios. Não se focar apenas nos comentários negativos, mas também saber ver os comentários positivos e o apoio dos fãs. Até porque do mesmo jeito que existem haters, ao mesmo tempo existem milhares de angolanos que se inspiram e sentem orgulho do Batista. Inclusive eu mesmo sou um deles. Enfim, se chegaste até aqui, comenta a tua opinião sobre esse assunto. É isso, Batista. Só se chamas Batista, não tens o primeiro nome. Ou o teu primeiro nome é Batista. Pá, faz a tua cena, caga para. Vai fazendo a tua cena, que se foda lá o público que está a chatear os cornos e continua a fazer a tua cena.